Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí nessa noite acalorada de segunda-feira, quanto calor estamos fazendo. E que seja bem-vindo todos aí com esse calor fraterno que nós estamos aqui agora. Todo mundo aqui junto, né? Seja um calor fraterno. Antes de iniciar, vou dar uma repassada aqui nas atividades aqui na nossa casa. Toda segunda-feira nós temos aqui atendimento fraterno às 14 horas, palestra pública classe às 20 horas. No mesmo horário, no segundo andar, nós temos a mocidade espírita e também tem evangelização infantil. Ambas gostam de lembrar sempre de extrema importância. É isso que nós vamos ver hoje sobre até o nosso tempo, Bezerra de Menezes, e até ele nos diz isso. É importante, desde o princípio, estarmos em sintonia com corpo, mente e alma. E uma sintonia melhor que a sintonia de estar de Deus não é. Às terças-feiras nós temos o estudo doutrinário, às 20 horas. Quarta-feira nós temos o atendimento fraterno e o artesanato também às 14 horas. Quinta-feira nós temos o estudo doutrinário às 14 horas, ou seja, na parte da tarde, e o estudo doutrinário às 19h30. Sexta-feira, atendimento fraterno e estudo doutrinário às 14 e às 20. E ao sábado, curso básico da doutrina espírita às 17 e às 9 horas da manhã, o atendimento fraterno. E no domingo, nós finamos a semana aí com palestra pública e passe às 20 horas. Pessoal, antes da gente iniciar, você que está aí em casa e não pôde estar junto conosco hoje, se quiserem colocar aí sua garrafa, seu copinho com água, eu tenho certeza que os espíritos de luz assim ao frutificarão e trarão imensa alegria e imensa vibração boa para cada um de vocês. Aqueles que aqui estão, com certeza os espíritos frutificarão disso na nossa vida frutificada daqui. Antes de iniciar, vamos fechar nossos olhos para fazer uma prece inicial. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a tua celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e do sofrimento. Eleva, pois, o teu olhar e caminho, luta e serve, aprende e adiante. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te apaixone o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia. E assim seja. Pessoal, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui hoje para contar um pouquinho, vai ser só um pouquinho, da vida de um notável médico, político e espírita brasileiro. Um verdadeiro servidor do bem, Bezerra de Menezes. Onde sua história nos ensina as lições valiosíssimas, lições ímpares, sobre o amor, a caridade e também a dedicação ao próximo. Bezerra de Menezes, cujo nome é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, lá numa cidade chamada de Rio do Sangue, no Ceará. Sua vida foi marcada por notável diversidade de atividades, destacando-se como médico, político, escritor e principalmente como uma figura proeminente na disseminação do espiritismo no nosso país. Como nós já sabemos, nós sempre vemos essa palavra, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes foi formado em medicina. Ele iniciou seus estudos na cidade de Fortaleza e seguiu para o Rio, onde se formou em medicina aos 21 anos de idade. Lá no Rio de Janeiro, ele já longe de seus familiares, ele tinha necessidade de conseguir se sustentar. E tem uma historinha interessante,
participasse desse ponto. Bezerra de Menezes, então, vivendo em um alojamento lá na faculdade, no Rio de Janeiro, passando por dificuldades financeiras para se manter. Um dia ele rezou e pediu para Deus. E por incrível que pareça, bate à sua porta naquele momento uma pessoa, a qual desejava-lhe que ele administrasse aulas de matemática. Bezerra de Menezes, então, ficou assustado com aquilo. Quanto tempo eu não estudo mais matemática? Não é a minha área, não sei se eu vou conseguir lhe ajudar. Porém, devido à necessidade que ele tinha, ele se pegou e falou assim: não quer saber de uma coisa? Me dá um tempinho que eu vou estudar e vou conseguir te dar essa aula. E a pessoa se aceitou: não, tudo bem, sem problemas. Entregou a ele um bolo de dinheiro. Mas ele ainda não quis receber aquele dinheiro. Não, depois que você tiver as aulas comigo, eu pego esse dinheiro, não quero pagamento antecipado. Mas a pessoa assim insistiu. Insistiu que ele pegasse aquele dinheiro. O dinheiro ao qual era o dinheiro para o sustento dele. Ele pegou esse dinheiro. E o que é mais notável, essa pessoa desapareceu. Nunca voltou para ter uma sequer aula. Aqui nos diga que foram os espíritos de luz que mandaram ali, materializaram em dinheiro para que ele seguisse na sua missão tão importante que ele vinha fazer na nossa vida, né? A atuação médica de Bezerra de Menezes foi notável. Ele se tornou um profissional respeitado em todo o nosso país. Além da medicina, Bezerra de Menezes também se destacou na política. Ele foi vereador com 30 anos de idade, deputado com 36, contribuindo para o cenário político brasileiro durante a metade do século XIX. Sua atuação política foi marcada por princípios éticos, de justiça social e de defesa dos direitos humanos. Gente, como eu disse aqui, Bezerra de Menezes nasceu em 1831. Tá? Em 1831 a gente tinha acabado de ter a nossa primeira Constituição Federal, ou seja, garantir alguns direitos à população. Nossa primeira Constituição foi no ano de 1824. E quando ele se candidatou e foi deputado, ele ajudou de forma intrigante, de forma absoluta na Constituição e também nos direitos humanos, inclusive sendo proeminente também na abolição da escravatura. Então ele estava lá nessa. O contato de Bezerra de Menezes com o Espiritismo ele se deu lá na década de 1870, influenciado pelos princípios espíritas de Allan Kardec. Ele encontrou no Espiritismo uma visão do mundo que conciliava ciência, filosofia e também religião. É a nossa missão: ciência, filosofia e religião. Bezerra de Menezes desempenhou um papel crucial na difusão da organização espírita. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira por vários anos, trabalhando arduamente para consolidar a doutrina espírita. Sua dedicação na caridade foi exemplar. Bezerra de Menezes fundou o Lar Frei São Luís, uma instituição de caridade que até hoje oferece assistência a pessoas carentes e promove atividades essenciais espirituais. Ele também foi escritor, ele deixou várias obras literárias que abordam temas relacionados à espiritualidade, ética, moral, contribuindo para uma compreensão e divulgação do espiritismo. Dentre elas, A Loucura sobre o Novo Prisma, O Evangelho do Futuro, Uma Carta e Pérola Negra. Bezerra de Menezes faleceu em 11 de abril de 1900, com 69 anos. Mas seu legado perdura até hoje. Sua atuação como médico, político e espírita influenciou as gerações subsequentes. Ele é reconhecido como um dos grandes propagadores da doutrina no Brasil e como um exemplo de amor, caridade e dedicação ao próximo. Sua figura
é lembrada em homenagem de diversos centros espíritas e em eventos do espiritismo no nosso país. A leitura e a compreensão dos princípios codificados por Allan Kardec tiveram um impacto profundo em Bezerra de Menezes. Quando ele leu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outros, proporcionou a Bezerra de Menezes uma estrutura filosófica sólida, uma compreensão sistemática do Espiritismo. Antes do seu encontro com o Espiritismo, Bezerra de Menezes buscava respostas, assim como eu garanto que qualquer um de nós. Eu tenho certeza que muitos de nós chegamos aqui até a religião espírita com essa mesma sede. Bezerra de Menezes buscava respostas, muitas vezes respostas simples, e a insatisfação com as explicações convencionais o levou a explorar essa doutrina espírita, oferecida na abordagem mais simples e lógica para compreender a vida e o propósito existencial. Como, por exemplo, por que uma pessoa nasce cega e outra pessoa nasce conseguindo ver as maravilhas do mundo? Aonde que está um Deus com isso? Eu acho que essa indagação, acho que muitos de nós nos provamos disso. Acho que muitas vezes quando a gente pergunta por que Deus é bom com um e ruim com o outro, não existe isso. Todas essas indagações são descritas de uma forma sistemática nas codificações feitas por Allan Kardec. E Bezerra de Menezes, ele encontrou isso dentro do Espiritismo. A conversão espírita dele e sua aceitação do Espiritismo foi a verdadeira conversão espiritual. Ele se tornou nas obras de Kardec como uma síntese das indagações e a explicação que recusou profundamente para a sua visão do mundo. Após abraçar o Espiritismo, Bezerra de Menezes não apenas sobreviveu aos seus princípios, mas também tornou-se um ativo divulgador dessa doutrina. Sua atuação na Federação Espírita Brasileira e de outros espaços espíritas foi fundamental para a expansão e a consolidação do Espiritismo no país. Bezerra de Menezes não apenas adotou os ensinamentos espíritas teoricamente, mas também colocou em prática na sua vida. Uma das coisas que é mais importante não é a gente ouvir, a gente entender, a gente saber o que diz a doutrina espírita e os mandamentos do nosso Mestre Jesus. O mais importante do que saber ouvir é colocar em prática. Não adianta a gente ter uma palestra, ouvir, sair de fora fazer tudo errado. Se a gente conseguir fazer 1%, colocar em prática, já é maravilhoso. O encontro de Bezerra de Menezes com o Espiritismo não foi apenas uma mudança filosófica, mas transformou com uma base sólida na sua vida, influenciando as suas contribuições para a sociedade, para a doutrina espírita do Brasil. Essa convergência entre suas convicções e princípios espíritas se tornou uma parte principal do seu legado. Bezerra de Menezes, além das suas contribuições significativas no ramo político e espírita, ele também se destacou na área médica, buscando integrar conhecimentos científicos da época com uma abordagem espiritualista. Nota o seguinte, gente, a gente está falando que a gente estava acabando de sair de uma transformação no nosso país. Para quem não sabe, assim, quando o Brasil foi descoberto, quando o rei veio para o Brasil, ele trouxe consigo a predominância da religião católica, o que a gente chama muitas vezes de Santa Inquisição, onde todo mundo tinha que ser católico. Qualquer pessoa que profetizasse uma outra religião diferente era tida como um bruxo, era tida como um mago, como um demônio, e essa pessoa era muitas vezes mandada para a Inquisição, ou seja, para morrer. Estamos vendo uma época que, após essa primeira Constituição, que deu ali o poder de cada um seguir
assumir uma religião, ele vira fazer essa transformação. Ou seja, ele vira, naquele momento, conseguir divulgar, fazer uma interação entre filosofia, espírito, saúde e corpo. Ele foi um dos precursores, gente, da abordagem holística na saúde. A holística, ela visa a totalidade, ou seja, tem que haver uma integração. A minha mente tem que acompanhar o meu corpo tem que acompanhar a minha alma tem que acompanhar a minha espiritualidade. Quando há um desbalanço nisso, há doença. Muitas vezes a gente fala assim, ó, fulano se curou pela fé. Fulano se curou pela fé. Sim, isso acontece. Mas por quê? Porque a fé dele estava abalada. Ele precisava daquilo para se sustentar. Então, Bezerra de Menezes foi um dos precursores, trazendo essa visão unificada, através da holística, também para o nosso país, incluindo isso na medicina e fazendo essa interação, colocando um balanço entre elas. Bezerra de Menezes abordou uma visão holística na saúde, reconhecendo a interconexão entre corpo, mente e espírito. Então, corpo, mente e espírito. Sua abordagem ia além do modelo puramente materialista da medicina na época. Os demais não, os demais acreditavam que somente remédio, somente o tratamento, mas ele olhou para fora disso. Ele olhou dizendo assim: não basta eu ter a medicina material. Já viram aquele velho ditado que a gente diz? Se uma pessoa, suponhamos, ela adquire um câncer, se ela se entrega para o câncer, ela morre mais rápido. Porque daí não há essa coesão entre físico e mental. Então, quando a pessoa tem um câncer, mas ela tem aquela sensação, aquela vontade, aquele ensejo incessantemente de melhorar, essa pessoa tem muito mais chance de melhorar. Basicamente é isso. Outra compreensão também de Bezerra de Menezes foi a compreensão dos fluidos e energias. Inspirado pelos princípios espíritas, Bezerra de Menezes explorou a ideia dos fluidos e energias que permeiam o nosso corpo humano. Ele buscava atender com esses elementos que influenciavam a saúde e o equilíbrio do organismo. Nossa água frutificada, por exemplo, os passos magnéticos, tratamento dos pacientes de forma integral, sua prática na medicina, além do tratamento sintomático, através de remédio. Bezerra de Menezes considerava uma pessoa como um todo. Então ela levava em conta não apenas aqueles aspectos físicos da doença, mas também os aspectos psicológicos e espirituais. Bezerra de Menezes promoveu o diálogo entre a medicina e a espiritualidade, incentivando a abordagem interativa. Ele reconhecia a importância de uma medicina que considerasse tanto os aspectos materiais, mas também espirituais, pela busca de todo o equilíbrio essencial. Em sua prática médica, Bezerra de Menezes experimentou promover a aplicação das suas práticas espirituais. Ele incluía passes magnéticos, incorporação e fluidoterapia no tratamento de diversas doenças. E isso, gente, vem disseminado até hoje. Existem inúmeros centros espíritas que estão aí como mentor o próprio Bezerra de Menezes. Ele tem inúmeros centros, inúmeros trabalhadores que trabalham com ele seguindo o mesmo ramo. Na ação caritativa, além dos métodos tradicionais, Bezerra de Menezes também desenvolveu atividades caritativas na cura espiritual. Ele estava envolvido em iniciativas que visam não apenas aliviar os sintomas físicos, mas também promover a cura espiritual e emocional dos seus pacientes. Sua abordagem pioneira contribuiu para o desenvolvimento da chamada medicina espírita, onde hoje ocorrem inúmeras curas, que busca interagir os convênios médicos convencionais com os princípios espirituais, enfatizando a importância do equilíbrio para determinada
Com a abordagem médica inovadora, integrativa, ele deixou um legado e influenciou a compreensão e relação entre a física e a espiritualidade. Ele impõe, é importante notar que a visão espírita sobre saúde integral, ela é baseada na compreensão do ser humano formado de um corpo físico, uma mente e um espírito. Sua saúde integral, portanto, implica o equilíbrio e a harmonia desses aspectos. Bezerra, como médico espírita, promove essa abordagem interativa, e aqui estão alguns exemplos que destacam essa perspectiva. Cura através da fluidoterapia. Bezerra de Menezes acreditava na existência dos fluidos energéticos que permeiam o corpo e o espírito. Ele aplicava a fluidoterapia espírita, transmitindo energias curativas por meio de passes magnéticos e com o objetivo também de promover o equilíbrio energético dos pacientes. Casos de cura pela fé e pela oração. Na prática da medicina, Bezerra observava-se casos que a fé e a oração são incorporadas ao tratamento. A visão espírita considera que a força mental e espiritual pode desempenhar um papel importante na recuperação da saúde. É aquilo que eu acreditar que realmente eu posso vencer uma doença. É eu orar, eu pedir para Deus e eu não desistir. É eu ter fé. Compreensão das doenças à luz do Espiritismo. A visão espírita surge que as enfermidades podem ter origem tanto físicas quanto espirituais. Então existe doença física e doença espiritual? Claro, gente. Claro. Vamos pensar assim, uma doença física. Olha, eu caí, bati o pé, quebrei a perna. Estranho, né? Bati o pé, quebrei a perna. Mas dá para entender. Doença espiritual, depressão. Então tudo tem que ter uma sintonia. E a promoção do equilíbrio emocional. A visão espírita considera que os desequilíbrios emocionais podem afetar a saúde física e também espiritual. Bezerra, portanto, buscava promover esse equilíbrio emocional entre os pacientes, reconhecendo a influência de um estado com o outro. E também, por que não, né, gente? Casos de desobsessão e cura espiritual. Bezerra de Menezes estava envolvido em atividades também de desobsessão, ajudando aqueles que sofriam influências espirituais negativas. Ele acreditava que a vida espiritual era parte integrante da saúde integral e que a liberação dessas influências espirituais prejudiciais poderia resultar também em melhorias. Na visão espírita de Bezerra de Menezes, ele enfatizava a importância da prevenção, não apenas no seu sentido físico, mas também no seu sentido espiritual. O que é prevenção no meu sentido físico? Prevenir sempre. Se eu sei que comer muita gordura eu posso ter colesterol, eu não como tanta gordura. Se eu sei que fumar faz mal, eu não fumo. E na vida espiritual, como que a gente pode ter então essa prevenção também? O Evangelho no lar. Olha que prevenção ótima. Evangelho no lar. Evangelização infantil, mocidade, palestras, a busca do conhecimento sensato. Esses exemplos ilustram como Bezerra de Menezes aplicava na sua visão espírita a prática médica, buscando então uma abordagem integral. Então é vida, corpo, mente, tudo em um só. Os ensinamentos de Bezerra de Menezes continuam relevantes no mundo contemporâneo, ou seja, no mundo de hoje, por várias razões. Suas ideias transcenderam o tempo, mantendo como fonte de inspiração. Aqui estão algumas maneiras, né, das quais a gente pode colocar em dia os ensinamentos que Bezerra de Menezes nos deixou. A abordagem da holística na saúde. Em um mundo onde a saúde é frequentemente tratada de maneira fragmentada, os ensinamentos de Bezerra de Menezes
sob uma abordagem holística, ou seja, total, geral, considerando não apenas o corpo físico, mas também a mente e o espírito, são mais relevantes. Esta visão integra dimensões físicas, psicológicas e espirituais em busca do equilíbrio e do bem-estar. Por isso que nós temos hoje, gente, o quê? Médico, psicólogo, psiquiatra. Ué, mas psicólogo não é médico. Mas está buscando o quê? A minha mente. Buscando melhorar. Ética na política e na vida pública. Bezerra de Menezes destacou-se uma conduta ética na política, buscando justiça e igualdade. Em um contexto contemporâneo, em que a ética na vida pública é frequentemente questionada, né, seus ensinamentos sobre a integridade do serviço público e a justiça permanecem como um guia para quem lá está. Caridade e solidariedade. A ênfase de Bezerra na caridade e solidariedade continua a ser uma lição importante em um mundo marcado de desigualdades sociais e de crises humanitárias. Seu exemplo prático para fundar instituições de caridade, como o Lar Frei Luiz, inspira ações ilustrativas em prol do bem comum. Pouco antes de entrar aqui, a gente estava comentando de pessoas que muitas vezes nem precisavam, mas que têm um carinho imenso. Por exemplo, é o Silvio Santos. Silvio Santos, quando fundou aquele AACD, não precisava fazer aquilo lá não, mas isso é o quê? Caridade. Então acho que a caridade ela pode vir de nós, de todos. Mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, não tem dinheiro, faça caridade, nem que seja para rezar para aquela pessoa, seja para ser caridoso. Espiritualidade e autoconhecimento. Em uma sociedade muitas vezes centrada em aspectos materiais, os ensinamentos de Bezerra de Menezes sobre a espiritualidade e o autoconhecimento oferecem uma perspectiva de vida. Ele defendia a importância de compreender a natureza espiritual do homem e a importância de compreender a natureza real. Diálogo entre ciência e espiritualidade. Bezerra de Menezes buscava um diálogo constitutivo entre a ciência e a espiritualidade, em um mundo onde a separação entre essas áreas é comum. Seus esforços para integrar os conhecimentos científicos e espirituais oferecem abordagens mais abrangentes e equilibradas. E também a respeito da diversidade religiosa. Bezerra era conhecido por sua abertura de um diálogo interreligioso, ou seja, uma religião questionando o espiritismo ou ele questionando uma outra religião. Em uma época em que a diversidade religiosa é uma característica marcante na nossa sociedade global, seus ensinamentos sobre respeito, compreensão e entre as diferentes crenças continuam sendo uma necessidade vital. Tem até uma história, gente, de Bezerra de Menezes, em uma mesa espírita, no centro espírita, ele foi questionado por um ente materialista. Esse rapaz, no meio da palestra, na hora que a palestra já estava acabando, né, a pessoa se levantou e disse a Bezerra de Menezes se podia tomar a palavra um minuto. Bezerra de Menezes autorizou a palavra dele e ele foi indagar Bezerra de Menezes, falando que aquilo tudo era fraude, que nada daquilo acontecia, que as curas não aconteciam, que a conversa entre humanos e espíritos não era real, que isso tudo, segundo ele, era provado pelo materialismo. Bezerra de Menezes, em réplica, logo ali, disse que quando o materialismo pudesse de alguma forma ajudar alguém a fazer uma pessoa sair de uma depressão, uma pessoa acreditar em algo melhor para a sua vida, ele daria razão. Ou seja, o materialismo não leva a nada. O materialismo a gente se vai, todos nós nos vamos, mas aquilo que a gente acredita vai muito mais além. Bezerra de Menezes quis dizer o que para ele? Que se ele não acredita, a opção é dele. Porém, aquilo que ele estava fazendo, obviamente trazia benefícios, e que era real, os benefícios.
pessoa não conseguiu contraditar. Educação espiritual com fundamento. Bezerra de Menezes acreditava na importância da educação espiritual como base para uma evolução. Em uma era em que se busca por significado, por propósito, em uma constante, seus ensinamentos sobre o papel da espiritualidade na vida cotidiana podem oferecer orientações e inspirações. A relevância contínua dos ensinamentos de Bezerra de Menezes reside na capacidade de transcender as especialidades da época, proporcionando princípios universais que podem orientar as pessoas em direção a uma vida mais plena, significativa e compassiva. Suas ideias continuam a inspirar aqueles que buscam um caminho de crescimento espiritual, de contribuição positiva para a sociedade. Inspiram-se na jornada de Bezerra de Menezes para promover o bem e a fraternidade e envolve incorporar os seus princípios e valores da vida. Aqui estão mais algumas maneiras que podemos nos inspirar nessa trajetória. Primeiro, o que a gente pode fazer? Primeiro, compromisso com caridade. Assim como o Bezerra de Menezes se dedicou grande parte da sua vida à caridade, podemos buscar oportunamente para servir os outros, participar das atividades voluntárias, contribuir para as coisas sociais de maneiras concretas a fim de promover o bem, independente do que for. Quero ajudar aqui no centro espírita. Gente, a gente precisa muito de trabalhador aqui. Seja para fazer o quê? Para apertar o botãozinho do celular para o pessoal que está em casa assistir, seja para ajudar lá na evangelização infantil, seja para vir aqui na frente dar uma palestra. A gente precisa muito de trabalhador. Então a caridade ela pode vir para cá também, pode vir para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, para o seu vizinho. Caridade a todo momento. Práticas da tolerância e do respeito. Bezerra era conhecido por sua postura tolerante e respeitosa em relação às diferenças de crenças e oposições. Inspirar-se nesse aspecto de sua jornada significa cultivar a tolerância, respeitando a diversidade de pensamentos, religiões e de culturas ao nosso redor. Nós não vamos conseguir mudar o que outra pessoa quer. Existe até uma palestra, gente, eu estou pensando em fazer ela, porque ela, para mim, eu acho que ela traz total razão. A gente chama ela, eu até intitulei ela que eu estava começando a montar, que tudo é pensamento. Porque realmente na nossa vida, tudo é pensamento. Você pode fazer a coisa mais errada possível. Se no teu pensamento aquilo é certo, você está certo. O mundo inteiro está errado, mas você está certo, porque é o seu pensamento. Você tem que sair de você um pouco mais, transcender de você e ver, opa, se todo mundo está falando que está certo, só eu estou errado. Estou errado, né? Mas infelizmente na nossa vida é assim. Tudo é pensamento. Então, se uma pessoa tem um pensamento formado, não adianta você querer debater. É igual aquele velho ditado: religião e política não se debate, não dá briga, porque já tem o pensamento formado. Terceiro, promoção da justiça e da igualdade. Bezerra de Menezes destacou sua atuação política pautada na justiça e também na igualdade. Podemos nos inspirar em sua jornada buscando formas de promover uma justiça social, de combater a discriminação e trabalhar com uma sociedade mais equilibrada. Quarto, diálogo construtivo entre ciência e espiritualidade. Bezerra de Menezes buscava integrar a ciência e a espiritualidade. Podemos seguir essa abordagem buscando o equilíbrio entre a busca por conhecimento científico e a compreensão espiritual, reconhecendo a importância de ambos. Chico Xavier, mesmo uma vez, ele disse que não foi nem Chico, foi Allan Kardec, e disse que se um dia a ciência provar que ele está mentindo, siga a ciência e esqueça ele. Então isso tudo tem que andar junto, tem que caminhar da mesma forma, tem que ser congruente. Desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Em ênfase no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento, nos inspira a buscar o crescimento contínuo, a estabelecer metas pessoais,
buscar conhecimento, buscar a autorreflexão e investir no próprio desenvolvimento, que são uma forma de diretrizes. Sexto, o incentivo à educação espiritual. Bezerra valorizava a educação espiritual como meio de promover sua evolução espiritual. Podemos nos inspirar nesse aspecto em sua jornada, buscando esse conhecimento espiritual, praticando grupos de estudo, promovendo a educação espiritual e até mesmo dentro da nossa comunidade. Solidariedade em tempos de diversidade. Em momentos de diversidade, Bezerra de Menezes estava envolvido com atividades solidárias, podendo nos inspirar em nossa jornada, sendo solidário com aqueles que enfrentam dificuldades, oferecendo apoio emocional, material ou moral, que é basicamente a caridade. E construção de pontes entre diferenças. A postura de Bezerra de Menezes em construir pontes entre diferentes perspectivas pode nos inspirar a buscar o entendimento e a cooperação em situações de conflito, contribuindo para um ambiente mais harmônico e fraterno. Inspira-se a jornada de Bezerra de Menezes a um convite de incorporar o amor, a caridade, o serviço e ao próximo. Seu legado ressoa como um guia para a promoção de um mundo mais justo, fraterno e enriquecedor. Conclusão. Em conclusão, Bezerra de Menezes nos deixou um legado de amor, de caridade e de dedicação ao próximo. Que possamos seguir esses passos, aplicando os princípios espíritas em nossas vidas e contribuindo para um mundo mais justo e compassivo. Obrigado pela atenção aí, sejam todos uma boa noite. Pessoal, finalizando aqui agora, pedir a todos aí que fechem nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento aí ao nosso Mestre Jesus e fazer essa oração aqui agora com todo carinho, lembrando ponto a ponto das palavras que eu li. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas ficarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espírito onde se deve refletir a nossa divina. E assim seja.